Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Mais um episódio que a gente está recebendo aqui uma pessoa super especial com uma história que, olha, segurem-se aí, porque essa tem muita história legal para contar para a gente. Mas antes de eu apresentá-la, já estou dando um spoiler que é uma mulher, eu queria pedir para vocês nos ajudarem a levar o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, por favor, se você está gostando dos nossos vídeos, se você está gostando do nosso projeto, ajuda a gente. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com a tua família, com o teu pessoal do futebol, com as tuas amigas, enfim, com todo mundo que está à tua volta. Curte os nossos vídeos nas redes sociais, a gente está em todas elas, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e também a gente está em todas as plataformas de podcast. Você pode ouvir os programas do Experiências Extraordinárias. Como se não bastasse, você ainda tem o nosso site, o www.xpxt.com.br, que lá você consegue tanto escutar quanto assistir os episódios. E em breve a gente vai ter várias novidades lá no nosso site, e muita coisa bacana vindo por aí. Então, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, é a Andréa Manzano. A Andréa tem mais de 30 anos de experiência liderando grandes empresas de TI e educação. Ela já passou por empresas como Digital, Compaq, HP, SAP, Microsoft, EF, Education First, e atualmente ela é CEO para a América Latina da Emeritus. A Andréa é apaixonada por viajar e cozinhar, morou na Espanha, na Alemanha e nos Estados Unidos, adora festas, encontros com amigos e conhecer pessoas. Andréa quer ser lembrada como aquela que abriu portas. Essa tem muita história para contar para a gente e muita coisa para compartilhar. Andréa, muito obrigado por estar aqui hoje. Com tudo isso que você faz, eu imagino como a sua agenda deva ser. Então, obrigado por você estar cedendo o seu tempo. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Quem é a Andréa? Primeiro, sensacional estar aqui, né, Rod? Muito obrigada. Bom, você falou que eu tenho mais de 30 anos de experiência, né? Mas, na verdade, eu tenho 15 anos de idade, porque é assim que eu me sinto. Que ótimo. Porque eu tenho muita energia, né? Eu não paro nem direito na cadeira, para você ver. Eu faço realmente muita coisa, sempre cabe mais alguma coisa na agenda. Eu sempre falo que se você precisar de alguma coisa, pede para alguém muito ocupado, porque essa pessoa sempre vai dar conta de fazer, né? Sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. Eu sempre tenho espaço na agenda para alguém, porque eu acho que o principal são as pessoas. Você vive sempre dependendo das pessoas, em tudo nessa vida. Eu sou uma pessoa que dou muito do meu tempo para quem precisa. Uhum. Eu tenho agenda para quem precisa, né? Eu tenho uma filha de 30 anos que mora na Dinamarca. Minha prioridade, meu maior amor. Eu sou também aquela pessoa que eu falo assim, tô indo. Porque você me chama para qualquer coisa. Tô indo. Facinho, facinho. Eu adoro tudo. Adoro uma festa, adoro sair, adoro trabalhar, acordo todo dia muito pilhada, né? Sou catarinense. Acho que é isso, dá para falar mais um monte aqui. Me conta um pouco da sua trajetória profissional. Né? Uhum. Quando você começa a trabalhar para chegar hoje ao cargo de CEO da Emeritus Latam e Uhum. outros cargos executivos que você teve aí durante a sua carreira toda? Resumidamente, eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano de faculdade. Uhum. E eu sou daquela época em que as mulheres não tinham oportunidade, né, no mundo corporativo. Eu comecei a trabalhar em fábrica, em software, e eu tinha posição muito rasa. E durante 20 anos, os meus primeiros 20 anos de trajetória, eu não tive nenhuma posição de destaque, Uhum. né? E também não tinha nenhuma mulher que se destacasse nas empresas que eu trabalhava. Isso me incomodava e me chamava atenção, né? Era uma época em que não se falava de empoderamento Uhum. feminino, né? E em 1997 eu fui trabalhar na SAP.
E eu Você foi uma das primeiras, né? O é, primeiro grupo de SAP no Brasil, o né? primeiro grupo de SAP no Brasil, Uhum. né? Era uma startup na época, não Aham. chamava assim, né? E a SAP foi a empresa que me deu muita oportunidade, né? Onde eu cresci por 12 anos, eu entrei como consultora e saí como diretora de vendas América Latina. Eu sempre gosto de falar que eu tenho muita gratidão à SAP e ao Antunes, Uhum. que foi o cara que me deu pista, porque ele tinha várias mulheres Tinha, no grupo de no liderança. grupo, É verdade. né? E sempre me deixou fazer o que eu queria, Uhum. né? Inclusive, assim, de uma maneira audaciosa, né? Eu lembro de alguns processos de pré-vendas que ele falava assim, vai lá e faz, Uhum. né? E a gente fazia. Então, era sensacional. E depois da SAP, com toda a experiência que eu tive, né? Aprendi demais. Eu falei, eu quero ser CEO, Uhum. né? E desde então eu fui CEO já de 4 Que empresas, bacana. né? Eh, não vejo mistério, não vejo segredo nisso. Eu acho que as mulheres podem. E eu sempre falo assim: se alguém fez, eu posso fazer. Uhum. E todo mundo pode fazer. Uhum. E também falo que a distância entre eu e a pessoa que está lá na rua é que eu tive oportunidade Uhum. e ele ou ela não tiveram, Uhum. né? Então, eu acho sempre que é uma questão de oportunidade. Assim como eu não tive as oportunidades que eu queria no ambiente corporativo por 20 anos e alguém me deu, né? Embora estudei demais, me esforcei demais, né? Eu acho que a oportunidade sempre é muito importante. Me conta uma coisa. Você está envolvida em diversos projetos que têm esse cunho social, né? Todos eles, a gente estava conversando antes e você estava explicando, todos eles com um apelo muito forte, eh, eu acho, inclusive, de distribuir conhecimento, né? De apoiar as pessoas e tal. Quais são esses projetos? Conta um pouco para a gente, um pouquinho de cada um deles. Eu sei que são vários, mas um pouquinho de cada um deles, porque todos eles têm um propósito muito bacana que eu acho que conecta com isso que você acabou de falar, da questão da oportunidade, né? Uhum. De tentar trazer oportunidade para as pessoas. Tem o Eva. O Eva nasceu há 3 anos. Eu fui no Women's Forum no México e nunca tinha me atentado para números. Os fatos me incomodavam, né? Mas eu ouvi que somente 6% das posições de C-level no mundo são de mulheres. E aquilo me deixou muito incomodada. Eu convidei 8 amigas para bater papo a respeito. E nasceu ali o Eva, que não é nome de mulher. Uhum. É para confundir, né? Mas EVA é a sigla em inglês para Economic Value Added, porque as mulheres agregam muito valor a qualquer negócio, né? Então, esta é uma provocação. E qual que é o objetivo principal do nosso grupo? Primeiro, que todas as empresas tenham pelo menos uma mulher no C-level, pelo menos uma mulher na diretoria. Então, quando eu percebo que a empresa não tem, eu mando uma Uma mensagem notinha. para o presidente da empresa. Olá, meu querido, me apresento. Eu falo, por favor, você pode me apresentar uma mulher da sua diretoria do C-Level? Óbvio, a resposta não vem. E eu continuo provocando e fico feliz um dia que eu vejo, opa, o cara contratou alguém, né? A gente vai demorar para chegar lá, Uhum. né? Infelizmente, eu acho que a minha geração não vai ver isso. E eu converso com a minha filha mora na Dinamarca. Inclusive, ela acabou de fazer um curso em Cambridge, que é de Diversity Inclusion. Ela falou assim, mamãe, eu tô tão incomodada com esse curso, porque eu acho que a minha geração também não vai ver uma mudança, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, Uhum. né? A mudança não vai ser natural. Eh, as grandes mudanças, elas começaram com cota, infelizmente. Então, se tem que ser assim para acontecer alguma coisa, né? Então, o nosso grupo de mais de 400 mulheres, a gente faz isso, né? Outra coisa que o nosso grupo fez, há 2 anos a gente resolveu fazer um programa de mentoria Uhum. com 120 meninas que a gente conseguiu do Grupo Mulheres do Brasil, Uhum. que são bolsistas universitárias. E a ideia era que as 120 mulheres do EVA realmente mentorassem essas meninas, né? Era uma mentoria de verdade, de pegar na mão, de entender a vida, de acompanhar. E eu mentoro uma dessas meninas.
a Camila, né? E eu posso falar porque a Camila se apresenta, ela já fez foto comigo, pública. E essas meninas ganharam bolsa de inglês da EF, na época eu era presidente da EF. E a Camila trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, estudava inglês, me manda no WhatsApp vídeos em inglês, uma graça. E o projeto durou 1 ano, mas eu continuo com a Camila até hoje, porque o meu comprometimento com a Camila é de vida, Uhum. né? E no final do ano passado a Camila falou: eu preciso fazer estágio agora em direito. Ela estava entrando no 7º período. E eu falei com 2 amigas, e uma delas, a Vanessa Domini, contratou a Camila, né? Então a Camila está fazendo estágio lá, linda, maravilhosa, né? Então eu tenho muito orgulho disso, porque eu estou ajudando, estou dando uma oportunidade para a Camila e eu estou ajudando a transformar uma vida. Uhum. Né? E talvez eu estou ajudando a transformar outras vidas indiretamente. Sem a menor sombra de dúvida. Né? Aquilo que você falou, a oportunidade, você está dando a A oportunidade. oportunidade, Uhum. né? A oportunidade. Outra é a nossa banda, né? Nós somos uma banda de rock, a gente se reúne, canta, a gente se diverte, adora fazer isso, mas nós só nos apresentamos com um propósito, né? Que é o propósito social. A gente, óbvio, toca para se divertir, e a gente cobra, a gente fala que nós somos os mercenários do bem, né? Porque sempre tem uma causa por Sempre trás, tem né? uma causa, Uhum. né? E a gente sempre faz uma apresentação e cobra, e a gente favorece uma obra, uma entidade ou um projeto social. Que bacana. Bom, primeiro você está de parabéns, porque eu acho que muitos de nós, em cargos executivos, felizmente acordaram para a necessidade, né, de ajudar, de devolver um pouco do que a gente, né, tem pro nosso mundo. Mas eu vi poucas pessoas com tantas iniciativas como você, então parabéns. Agora, ainda falando um pouco sobre essa questão das mulheres, e eu queria tocar nesse assunto. Você teve algum momento da sua carreira que você se sentiu menos reconhecida ou menos remunerada, ou você teve qualquer tipo de preconceito que você teve que trabalhar isso até aqui? Como é que foi para você essa história? Né? O que eu quero trazer para quem está assistindo a gente é um pouco dessa realidade, né? De uma executiva do teu porte, né? Que 30 anos de carreira. Né? Como é que foi essa história para você? Bom, como eu te disse, os meus primeiros 20 anos, total. Uhum, Eu sofri todos os preconceitos, eu sofri assédios. uhum, E era uma época em que não tinha para quem a gente recorrer. A gente tinha que engolir o assédio, engolir o choro, ir para casa e encarar o dia seguinte. Né? Não tinha o que fazer com aquilo. uhum, Discriminação, muito. Salário diferente, muito. A partir do momento em que eu tive essa mudança da SAP para cá, eu tenho certeza que isso não aconteceu mais, uhum, né? Discriminação a gente ainda sofre sim, Rodi. As mulheres sofrem até hoje, né? As mulheres sofrem no momento em que você chega num evento ou num lugar, num evento social, corporativo, por exemplo, em que predominantemente a presença é masculina, uhum, em que as cabeças viram para olhar porque chegou uma mulher. uhum, As cabeças nunca viram para olhar porque chegou um homem, uhum, né? E isso para mim é uma coisa que incomoda ainda. uhum, Eu acho isso um grande absurdo, uhum, né? Eu acho um absurdo os comentários que a gente sente e percebe. Acho um absurdo a diferença de salário. Eu não aceito a diferença de salário. Eu não faço isso para ninguém que trabalha comigo e não aceito que façam isso comigo, uhum, né? Eu já aceitei porque eu não tinha outra opção. Então hoje não aceito mais. uhum, Então hoje quando eu posso e quando eu percebo alguma coisa assim, eu não aceito, né? Não sou de briga, sou de paz, uhum, né? E quando eu vejo que fazem isso com alguma mulher que precisa e que não tem voz, eu ajudo, uhum. né? Porque muitas mulheres não têm voz e não sabem como se defender, né? E eu acho que eu tenho obrigação de fazer isso. E você acha que hoje, 2022, olhando as empresas, especificamente do nosso mercado, você tem, né, muitos amigos CEOs, muitos amigos executivos, você vê uma mudança
nesse sentido de igualdade salarial, de igualdade de oportunidades? Ou seja, tem uma luz no fim do túnel, na sua opinião? Sim e não, né? Quando a gente ouve o discurso, é muito bonito, né? Uhum, Eh, "Ah, não, aqui a gente tem muita mulher". Normalmente o discurso é esse, né? O discurso é: "Ah, não, mais de 50% dos funcionários da minha empresa são mulheres". Ok, quantos você tem em posição relevante, né? de Essa é a liderança, né? de De liderança, C-level. Uhum, isso, né? Esta é a minha primeira questão, uhum, né? Eh, Salário, né? É nítido, né? Diferenças salariais. uhum, É perceptível, né. Outra questão que eu acho que ainda incomoda muito, que é a contratação. Muitas empresas não contratam mulheres jovens, casadas, que ainda não tiveram uhum. filho. Hum, Então este é um ponto, né. Como, sei lá, você nasceu de onde, cara? hum. De onde que você Não, isso é veio, um absurdo. né? Isso é um absurdo. Eu acho que a gente está mudando. Eu tenho bastante orgulho, porque lá na Gênesis, globalmente, aqui no Brasil, a gente tem. Hoje no Brasil, a gente tem mais mulheres do que homens nos cargos de liderança. A gente não abre mão da equiparação salarial. Então, isso para nós nunca nem passou na nossa cabeça. Assim, é uma coisa que a gente contrata a competência da pessoa. Mas a gente recebeu aqui recentemente o Alexandre Maioral da Oracle e ele comentou que eles também passaram por um momento na Oracle de se reinventar e implementaram um sistema de contratação que você não sabia com quem você estava falando até um determinado momento. Então, se era homem, se era mulher, enfim, se era jovem, se era mais velho, você não sabia. E que isso fez com que eles mudassem completamente a diversidade dentro da organização, porque até então eles estavam contratando todo mundo mais ou menos igual, que é meio que uma tendência, né? É. E eu escuto falar, acho que a gente tem um caminho ainda, mas eu escuto falar, por exemplo, de empresas, não vou citar nomes porque a gente não recebeu ninguém aqui para contar, mas que, por exemplo, contrataram mulheres grávidas, né? Então, quando a gente começa a ver isso, talvez tenha uma luz no fim do túnel, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho para seguir. E eu acho assim, mesmo que faça isso por marketing, tá valendo, Uhum. sabe? Tá valendo. E eu não falo isso só de mulher, né, Rod? A gente trabalha com pessoas. Sim, claro, Não não importa, importa. sabe? Não importa o gênero, não importa a cor, não importa a deficiência, não importa. Uhum, A gente depende de pessoas. Então, eu sou a pessoa que entrevisto às cegas. Eu uhum, sou essa pessoa, né? Realmente eu estou olhando ali dentro, sabe? Qual é a capacidade? Eu não contrato uma mulher porque, obviamente, tenho as minhas causas. Não. Eu vou contratar se realmente ela tem uhum, claro. capacidade, Uhum, né, para aquilo. Mas eu contrato uma pessoa. uhum. E mudando um pouco de assunto, mas ainda conectado, é, educação, conhecimento, né? Você, durante os últimos anos, esteve à frente de empresas que ajudam o mercado com isso. É, Como é que você posiciona a importância da educação dentro do nosso país? Em que patamar você acha que a gente está? Eu sei que você está envolvida em vários projetos também que levam a educação, que estão ajudando jovens e tal. Como é que você enxerga a evolução da educação no Brasil? Como é que você enxerga o investimento das empresas na educação dos seus funcionários? Em que patamar você acha que a gente está? A gente está engatinhando, né. Primeiro que nós, as empresas, a gente percebe isso quando está faltando mão de obra para tecnologia. Uhum, Então, claro, né, a gente está engatinhando porque nós somos pobres. uhum, O Brasil é um país pobre, a América Latina é uma região pobre. É pobre porque falta educação, que é o básico. Não é porque falta comida, uhum, é porque falta educação, porque se tivesse educação, teria comida para uhum, todo mundo, né. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência de de que a educação é importante, as coisas não vão mudar. E isso tem que partir do setor privado, porque se a gente depender dos governos, isso não vai acontecer, uhum, e nós sabemos disso. Então, os meus projetos, né, eu posso ser, assim, um grãozinho de areia,
mas eu penso que se todo mundo fosse um grãozinho de areia fazendo alguma coisa, todo mundo junto, poxa, alguma coisa boa aconteceria para um volume bom, né? Mas a educação é a base de tudo. Tudo que eu sou, eu devo à minha educação, a educação que eu tive, você, Uhum. graças à educação, ao preparo que você teve, né? Então, nos últimos 8 anos, o que eu estou trabalhando, o que eu estou me dedicando, o que eu vejo é esta divulgação, né, da educação, que é possível, educação de qualidade, e com a maior abrangência possível. Puxa, muda a vida das Uhum. pessoas. A educação muda a vida das pessoas e eu tenho visto isso demais. Uhum. E me conta uma coisa, em relação a, ainda voltando, diversidade. A gente falou da questão da liderança, das mulheres, mas e a questão de diversidade de raça, diversidade de tipos diferentes de pessoas? Como é que você tem visto o mercado brasileiro, as empresas brasileiras caminharem nesse aspecto? Saindo um pouco da questão homem-mulher e entrando um pouco nessa questão. Essa é a primeira parte da minha pergunta. E a segunda é, você acha que as empresas brasileiras estão preparadas para receber a diversidade? Né? Eh, e como a gente faz isso, na sua opinião? Uhum. Bom, nós vivemos num país diverso, Uhum, né? Mais da metade da nossa população é negra. Então é um absurdo a gente ter que ter programa de diversidade. A gente vive num mundo em que o mundo é uhum, uhum, LGBTQI+. É absurdo a gente ter que ter programas para isso, mas a gente tem que ter programas para isso, né? As empresas estão começando a tomar consciência. Óbvio, as empresas mais estruturadas têm programas e fomentam, né? E tentam contratar mais. E, cara, a diversidade é uma coisa tão fantástica, tão fantástica. Numa mesa de bar, se você colocar 10 pessoas iguaizinhas a você, vai ser um papo muito chato. Mas se você colocar 10 pessoas diferentes, você vai passar horas ali e você não vai perceber. Vai ser um papo muito mais interessante. Então você imagina 10 pessoas discutindo um projeto numa empresa, 10 pessoas diferentes que vieram de mundos diferentes, visões formações diferentes. totalmente, Uhum, realidades diferentes, né? Então, é muito sensacional, né? Isso deveria ser tão natural da gente, né? Tão que para mim não faz sentido. E também tem algo muito pessoal. Eu perdi meus pais, né, e afeto a gente sente falta independentemente da idade. uhum, E uma coisa que eu sinto muita falta, né, quando eu perdi minha mãe fazia muita oração por mim e comigo. E um dia eu estava comentando isso com a mãe de uma amiga. Eu falei: "Beth, eu sinto tanta saudade das orações da minha mãe". E ela falou: "Ah, eu posso orar por você". Eu tô emocionada. não tem problema. Eh, e ela se ofereceu para ser minha mãe. Uhum, E a gente já era muito próxima, eu era muito próxima da Paulinha. E a Beth é minha mãe negra. uhum, A Paulinha é minha irmã negra. Eu faço parte de uma família negra. E eu não sinto isso. Eu só sinto agora que eu tô falando com você. uhum. Se Ou seja, é não, absolutamente normal, não é, deveria ser uma questão, esse é o é, ponto, né? é, Uhum, né? Poxa, Paulinha, uma mulher, assim, fantástica, que é uma das grandes líderes da Boeing, mora em Miami, é sensacional, tem uma carreira brilhante. A minha mãe é uma advogada. Então, assim, eu vivo isso e não sinto isso, né. Então a cor da pele, cara, é uhum, nada, é tão irrelevante, né, aqui dentro. uhum. É verdade. Me conta, você é uma executiva, liderando uma empresa que eu imagino que tem uma agenda de uma executiva, né? Aquelas agendas malucas e tal. Como é o seu dia a dia? Como é que você se organiza para dar conta do seu trabalho, para
doar o seu tempo. Você comentou aqui na abertura, né, que você, quando te chama, você tá lá, né, você tá disponível. Como é o dia a dia da Andrea? Eu tenho uma lista de to-dos, né? Uhum, Para não me perder. uhum. Eu começo o dia fazendo aquilo mais chato. Todo mundo tem uma lista de coisas chatas, Que né? tem Não que vamos ser fazer, hipócrita, lógico. né? E tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer. Então eu começo meu dia. Eu acordo muito cedo, Uhum. né? Eu durmo pouco. Então eu durmo 4 horas por dia. Sério? Porque eu não preciso dormir mais. Eu não tenho sono, né? Então, além dessa energia toda, eu durmo só 4 horas. E fica bem. Super bem. Aham. Super Nossa, bem. eu preciso dormir no mínimo 8. Se eu É. não dormir 8, eu fico um saco. Então, eu acordo cedo, eu faço primeiro as coisas mais chatas e depois eu vou para as coisas mais legais. Todos os dias eu estou na rua, eu estou encontrando um cliente, um prospect, fazendo reunião com meu time, Uhum. vendo alguma coisa nova. Todos os dias eu tento conectar com uma pessoa nova. Provavelmente uma mulher, Uhum. para conhecer para o meu grupo, todos os dias. Todos os dias eu tenho que me inteirar dos projetos, né? Alguma coisa. Todos os dias eu tenho uma parte social, Uhum. à noite. Eu sou baladeira. Eu quero depois perguntar sobre isso. Eu sou baladeira. Eu saio toda noite. Uhum. Eu adoro. Eu sou namoradeira. Uhum. Eu sou gente normal, Uhum. né? Tenho o meu motocross, Uhum. né? Que eu também faço. Você faz motocross? Faço motocross. Sério? Faço motocross. Essa eu não sabia. Viajo muito. Uhum. Viajo muito. E, como eu te falei, né? Me chama que eu vou. Como que veio a música, né? Você é vocalista da The Corporates. Como que veio a música e como que veio essa banda? Como é que vocês criaram? O que que a música significa para você? Bom, eu nasci numa casa com música, né? Porque todo mundo que nasce numa família com igreja, com religião, tem música, Uhum. né? Na veia. E eu cresci com música, então, dentro da igreja, desde pequenininha, cantava em coral. Aliás, acho que esse meu jeito, né? Desde pequenininha me apresentava na igreja. Então, Dia das Mães, ia lá, né? Nossa, eu sou muito metida. Adorava um microfone desde muito pitica, né? Eu tenho uma lá em casa que é assim também, de 12 anos. Adora. Sempre cantei em coral, sempre aproveitei todas as ocasiões da igreja para isso. Na época da SAP, cantei na banda da SAP. Olha que legal. E, mais recentemente, a banda The Corporates, ela nasceu em 2018. Eu não estava quando ela nasceu, Uhum. né? E eles me chamaram para dar uma canja num show no Blue Notes. E eu fui. E cantei uma das músicas que eu mais gosto. E aí, fui no ensaio seguinte, e fui. E acabei fazendo parte, né? Então, a música faz muita parte. Outra coisa, né? Decidi tocar violão. Então, eu tô aprendendo agora a tocar violão. Eu Já acho não tem que... quase nada para fazer, vou sabe, tocar um violãozinho. então, assim, sempre antes de dormir, eu lia. Agora, antes de dormir, eu toco violão por 40 minutos, porque daí vai baixando. Adrenalina, vai dando aquela Então, paz. eu estou agora estudando violão. Mas não quero pressão, não quero que me cobrem. Quando você vai tocar violão? Não. A hora que der, eu toco. Agora me conta essa história do motocross. Fiquei curioso. Bom, eu já sabia que você gostava de moto, mas de gostar de moto a fazer motocross é muito radical. Eu saí com a moto do meu pai escondido quando eu tinha 12 anos. Sério? Meu pai tinha moto. Uhum. E eu adorava. Era fascinada, né? Bom, eu dirigi o carro do meu pai com 12. Crianças não façam isso em casa hoje. Não. Era outra época. Imagina naquela época... Eu também fiz a mesma coisa com 12 anos. Não, e naquela época não tinha... Ninguém usava capacete, né? E aí eu tenho medo de andar de moto na rua, né? Tenho medo de asfalto. E conheci um grupo que fazia motocross e fui ver como é que era, né? E andar no meio do mato, na terra, é muito mais gostoso. E se você cai na terra, é muito mais seguro. Você aprende a cair, né?
levo altos tombos. E eu faço isso, sei lá. Quantos anos eu faço isso? Muitos anos eu faço isso, muito. Mas eu falei que eu tenho 15 anos, então, Mas você faz com regularidade? Você... com regularidade. É. Sexta para sábado eu acordo às 3 horas da manhã. É a única noite que eu durmo mais cedo, é a noite de sexta. Eu acordo e a gente sai de carro, vai para algum lugar, porque eu não vou com a moto, né? Aham, vai na carretinha, vai... Isso, aham. isso. E aí lá a gente fica 4 horas em cima da moto e vê o sol nascer, toma café da manhã e volta. Que interessantíssimo isso. Olha, essa surpreendente. Você investe em startups, né? Você tem também essa veia empreendedora de investir capital anjo e tal. Você dá preferência para startups que são fundadas por mulheres. Conta um pouco para a gente desse mundo de startups, como é que está a liderança feminina nesse contexto, como é que você acha que as startups estão no nosso país. Eu tenho visto bastante coisa legal, muita empresa bacana, a gente está até recebendo algumas aqui numa série que a gente está fazendo sobre startups. Conta um pouco essa história para a gente. É muito difícil você dar preferência para startups lideradas por mulheres, porque a maioria dos negócios ainda liderados por mulheres no Brasil ainda são negócios muito conectados com moda, beleza, infelizmente. Então, eu tenho 2 projetos aí de investimento. Eu faço parte do BR Angels, que é um grupo de investimentos, né, de investidores. Nesse, eu invisto em 10 startups, junto com esse grupo. E eu sou embaixadora do Cubo Itaú. Aí eu sou embaixadora para Mulheres ao Cubo. E lá, eu, óbvio, falo com as mulheres que são as CEOs, as investidoras em startup. Lá não, lá tem uma diversidade enorme, tem mulheres do mercado financeiro, mulheres de tecnologia, são histórias incríveis, né? E eu tenho meu podcast que eu entrevisto essas mulheres também, né? Então, lá a gente tem algumas histórias mais interessantes. Mas ainda são poucas mulheres, né? Mas eu não tenho, assim, prioridade para investir em mulheres. Como eu te falei, né? Eu gosto de gente, né? E, óbvio, daí a gente está falando de dinheiro. Então, que para fazer tudo isso que você faz, a gente precisa, né, gerar riqueza. O Orlando teve aqui no Experiências Extraordinárias, num dos episódios, e contou bastante para a gente também sobre esse mundo de startups. O Orlando é um dos fundadores do BR Angels. E foi também um papo muito legal, né, de como é esse mundo, como se tornar uma startup, conselheiro. Ele deu também aqui uma aula para a gente. Qual foi, ou quais foram, os maiores desafios, ou o maior desafio que você teve na sua carreira, assim, que você fala, olha, um dos objetivos de Experiências Extraordinárias é levar justamente essas histórias, né? Para, quem sabe, alguém que está passando por esse desafio hoje, que você eventualmente vai citar, se inspire na forma como você conseguiu superá-lo, ou superá-los. Qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira, que você lembra, assim, que você pode mencionar para a gente, ou uma história que você se recorde? É uma pergunta que não é combinada, então imagino que você está aí pensando, que você possa trazer para a gente e contar essa história. estou aqui pensando. Então, teria muita história, mas quando a gente está num ambiente só de homens, ou numa mesa só com homens, hoje menos, né? E eu estou talvez numa fase em que eu sou muito mais respeitada. Mas eu já tive situações de reuniões em que a voz vai aumentando, né? Os caras vão falando muito alto. E eu falei, gente, eu não vou gritar aqui, né? Então, quando todo mundo começa a gritar e alguém começa a prestar atenção, e aí todo mundo tem que parar aquela gritaria, né? Senhores, vamos voltar à reunião, né? Eu participei de uma reunião uma vez em Washington. Não vou falar qual foi a situação, mas que um dos caras subiu em cima da mesa.
Sério? Subiu, Literalmente subiu isso. subiu em cima da mesa. Quando isso aconteceu, eu saí da sala. Saí da sala e não voltei. Depois perguntaram: onde é que você estava? Andando no shopping, Uhum, tomando café. Eu não vou participar disso, né? E não é nem por questão de ser mulher, né? Tem coisas que não dá para você ser conivente, né? uhum, Então, o mundo corporativo, para gente que chegou lá, como muita gente fala, né? É, é legal. Para mim, eu trilhei uma carreira que foi um sonho. Eu cheguei mais longe do que eu imaginava chegar, uhum. muito mais longe, né? Tenho muito orgulho do que eu construí, mas, poxa, ninguém vê o tanto que a gente apanha, cara. E mulher apanha mais, Aham. né? Tem muita história linda, mas se a gente começar aqui a contar as dificuldades, tem muita história difícil, né? De superação. Você planejou a sua carreira? A gente tem recebido os presidentes aqui, os CEOs. Alguns falam que planejou a carreira, outros falam que não, que foram aproveitando as oportunidades. No seu caso, você mais planejou? Ou seja, você comentou, né, quando você saiu da SAP, você gostaria de ser CEO de uma empresa. Você teve uma carreira mais planejada ou você foi mais aproveitando as oportunidades? Não, eu fui aproveitando as oportunidades. O que aparecia, eu ia traçando. Aham. E não é só na minha carreira, né? É tudo na vida. Eh, Porque minha vida foi, sim, uma vida de luta sempre. Eu não tive nunca quem me indicasse, quem me ajudasse. Eh, Então eu tive que ir atrás, Uhum. né? Eu não planejei nada. Caramba. Qual é o seu maior sonho? Eu gostaria muito que a gente tivesse no Brasil um projeto de democratização da educação de qualidade e que eu fizesse parte disso. Sabe, que a gente, Bacana. com a tecnologia que hoje está ao alcance de todo mundo, hoje no Brasil existe muito mais celular do que gente, Uhum. né? Então todo mundo tem acesso ao celular. Poxa, o que a gente pode fazer? Eu sei que agora no período da pandemia foi um fracasso a questão das escolas, né? Mas assim, o que a gente pode fazer para democratizar a educação nesse país? Como que a gente pode começar? Então eu queria ser um grãozinho de areia nisso, sabe? Então, se alguém aqui está ouvindo e tem uma ideia que pode contribuir, vamos conversar, vamos juntar, vamos ir atrás disso, né? Puxa, esse é um sonho. Agora, além desse, cara, eu tenho tanto sonho, tanto sonho. Eu ouvi uma frase recentemente que eu amei, que é: eu quero estar viva no dia que eu morrer. Uau! Essa é muito boa. Essa é muito boa. Você é membro do Conselho Consultivo da Vocação, né, que é uma ONG dedicada ao desenvolvimento de habilidades das pessoas. Como é a sua participação nesse conselho? O que exatamente vocês fazem lá na Vocação? Na realidade, a vocação é um projeto muito grande, Uhum, né? E é muito abrangente. Um dos projetos principais da vocação, olha, que a gente tem a parte das crianças, uhum, né? Conta com o apoio das empresas. E a gente tem uma parte muito legal, que é apoio aos jovens em começo de carreira, né? Então, tem um preparo para esses jovens e encaminhamento para o mercado de trabalho, né? Nós somos vários conselheiros, então a gente tem reuniões, a gente visita os projetos e a nossa contribuição maior como conselheiro é apoiar o projeto e o que a gente pode fazer para o projeto, uhum, né? Não é sentar e dar ideia, uhum. né. É mais ou menos assim, quando você é investidor de Pôr a startup, mão na graxa mesmo, né? sabe, Aham. eh, não bota só o dinheiro lá, Isso, tem que né. pôr a mão na graxa. Espetacular. Que dicas você pode deixar, né, do alto dos seus 30 anos de carreira, de experiência, para as mulheres que estão aqui escutando a gente, para homens também, porque tem homens que estão escutando a gente que são líderes e que podem pegar essas dicas e implantar, melhorar suas empresas? Para as mulheres que estão começando, eu diria para não, fazer um erro que eu fiz.
No começo da minha carreira, eu achava muitas vezes que eu tinha que agir como um homem, Hum, me comportar como homem, né. Então, não façam isso, né. Eh, eu gosto de ser mulher, uhum. então sejam femininas, não mudem, não vamos agir como um homem. E porque quando a gente tenta agir como um homem, a gente também acaba sendo agressiva. E um homem não é obrigatoriamente agressivo, Sim. né? E a gente erra por aí. Então, uma dica para quem está começando é essa. Uma dica para quem pode ajudar, para os líderes, é: poxa, olhem para as pessoas com olhar para quem está olhando para as pessoas, sabe? O que falta no mundo hoje é empatia. Se você olhar para o outro com empatia, querendo de fato entender a outra pessoa, né? Você vai ser uma pessoa muito melhor, um ser humano muito melhor. E a gente que chegou lá, a gente tem essa obrigação, Uhum. né? E para quem está começando, procure alguém, sabe, que você acha que você pode chegar próximo e pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso, né? Talvez você receba um não. Eu recebi tantos nãos, né? E não tenho vergonha. Eu tô aqui, Uhum. né? Eh, então acho que são 2 dicas, assim. Muito boas, muito boas. Querida, o papo tá maravilhoso, mas eu sempre falo isso aqui, a gente vai levando as conversas e eu tenho aqui um monte de coisa que eu gostaria ainda de te perguntar, mas eu quero te agradecer por você ter vindo, dar essa aula para a gente em vários sentidos. Quero te parabenizar sinceramente, honestamente, por tudo que você tem feito em prol da sociedade brasileira. Como eu disse no começo, eu não conheço outro executivo ou executiva que esteja tão engajado em tantas coisas para mudar o mundo. Então, você está de parabéns e obrigado, porque de alguma forma você está melhorando o mundo que os meus filhos vão viver, né, no futuro. Eu queria abrir para suas considerações finais. Olha, eu sempre digo que todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo. Até aquela pessoa que pensa que não tem. Tem alguma coisa para dar, porque tem alguém que tem menos. Então, olha para o outro sempre pensando assim: o que que eu posso fazer por essa pessoa? Porque sempre tem alguém precisando. E às vezes você pode evitar uma tragédia, você pode dar uma oportunidade, você pode mudar uma história, uma trajetória, você muda vidas com uma pequena ação. Então, seja empático. O pouquinho que você fizer para alguém pode ser uma grande transformação. E para nós, executivos, puxa, nós somos tão abençoados. A gente ganha tanto É. e ganhou tanto. A gente tem muita obrigação de devolver. Então, eu espero que todos nós façamos isso e façamos cada vez mais. Uau! Obrigado, querida, de verdade, por você ter vindo aqui. Pessoal, obrigado por terem assistido esse episódio, mais um episódio super inspirador. Eu tenho falado isso algumas vezes, mas quando eu comecei esse projeto, no meio do ano passado, eu não imaginava. Eu sabia que ia ser muito legal, mas eu realmente não imaginava que a gente ia trazer pessoas como a Andrea, inspirando, contando histórias tão bacanas e deixando a gente realmente refletindo, né, o quanto a gente pode fazer mais pelo próximo, o quanto a gente pode se doar mais. Então, se você está gostando do nosso projeto, por favor, ajuda a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder. Se você não deu o seu like aí, senta o dedo no like agora, nesse momento. Isso é importante para a gente, porque isso faz com que a gente leve os nossos vídeos para mais pessoas. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio e fiquem bem.